Hail the King capítulo 170.2 Conquiste a fortaleza, não deixe vidas para trás. O céu estava brilhante, mas de repente o vento começou a soprar. Então, uma tonelada de nuvens escuras começou a aparecer de um lado do céu. Logo, as nuvens cobriram todo o céu e fez tudo ficar muito escuro conforme todos sentiram uma tempestade aterradora se formando. Quem mais ainda está vivo? Fei perguntou, onde estão agora? 4 dias atrás, todos os sobreviventes de Chambord foram reunidos e trancados na masmorra de água subterrânea nesta fortaleza de Blackstone. Ouvi dizer que o rei Blackstone estava se preparando para matá-los para desabafar sua raiva. Uma expressão preocupada apareceu no rosto de Zolas quando ele disse isso. Fei segurou os punhos com força. Ele olhou para a fortaleza de Blackstone abaixo do penhasco que parecia muito organizado e firme, com uma expressão decisiva em seu rosto. Ele tomou uma decisão, rei de Blackstone, Ele pagará por suas ações com sangue. Todo o reino de Blackstone será exterminado. Como o rei de Chambord, eu juro por isso. Vamos! Fei agarrou a Modric e Zolas e pulou o penhasco de 100 metros de altura como um pássaro. Quando estavam a cerca de 20 metros acima do solo, Fei mudou para o modo druida e convocou um grande pássaro na frente deles. Ele pisou nas costas deste corvo gigante com os dedos dos pés para parar de cair conforme ele e os outros dois pousaram no chão com segurança. Modric, que tinha visto o poder de Fei, já estava acostumado com isso, mas foi a primeira vez que o velho Zolas viu alguém tão poderoso. Ele ficou chocado, mas quando se lembrou que este jovem era o 25º rei de Chambord, tornou-se cada vez mais excitado. Todos os rumores são verdadeiros, o rei de Chambord tem um poder inacreditável. Ele pensou. Em poucos saltos, ele já havia retornado à praça. Neste momento, a situação mudou. Os soldados de Blackstone já estavam formando grupos investidos contra as forças de Chambord por todas as ruas e becos traseiros. Eles logo circularam em torno da força expedicionária de Chambord. Os gritos e ruídos de batalha soaram, e muitos cadáveres estavam no chão na linha de frente de batalha. No entanto, todos eram soldados blindados negros de Blackstone. Sem o comando de Fei, a força expedicionária de Chambord apenas se defendeu e não atacou. Mesmo assim, o mais de 100 soldados de Chambord eram como grandes pedras em uma corrente rápida. Eles não estavam recuando e eram praticamente indestrutíveis. Toda vez que a onda negra atacava a pedra, eles eram esmagados em pedaços e sangravam severamente. Morram! Fei rugiu enquanto levantava a mão. O poder elementar do druida correu e circulou em torno de sua mão, e então um feixe de fogo vermelho foi lançado em direção aos soldados da Blackstone. O pouco perceptível feixe vermelho de fogo tinha a espessura de um braço. Não houve nenhuma onda mágica em torno disso, e parecia inofensivo. Portanto, os soldados de Blackstone não prestaram atenção, e alguns deles até zombaram disso. Mas esse momento, as coisas mudaram. Quando este feixe vermelho estava a cerca de 2 metros do chão, essa chama de repente se inchou e se transformou em uma bola esférica vermelha escura com cerca de 3 metros de diâmetro. Com fendas tipo teias de aranha e rachaduras que estavam na bola de fogo, cada fenda emitia chamas alaranjadas terrivelmente quentes. Ela se esmagou no chão e matou instantaneamente 5 soldados de Blackstone que não conseguiram fugir. No entanto, o pesadelo não acabou. Quando a bola de fogo pousou no chão, começou a rolar com um impulso em direção à multidão. Em toda parte que ela passava, a lava flutuava para fora das rachaduras e criava paredes ardentes com cerca de 2 metros de altura. O fogo aterrorizante queimava os soldados ao redor até ficarem cinzas, até suas armas e armaduras foram transformadas em metal líquido. Era a habilidade do druida Molten Boulder. O caótico poder elemental convocou uma enorme pedra de lava que esmagou todos os inimigos até ficarem cinzas. Era uma das duas habilidades do druida que Fei tinha além de convocar e a habilidade de mudança de formato. Era perfeito para uma batalha no chão. Voxos! Uma série de feixes vermelhos de fogo disparou das mãos de Fei, e todos se viraram para a habilidade Molten Boulders. Com exceção de onde a força expedicionária de Chambord estava em pé,
todos os lugares se transformaram em um mar de fogo. Os gritos e choro dos soldados de Blackstone ressoaram no céu. Boone. Fay pousou ao lado de Lampard. Sua Majestade. Os 6 mestres de Chambord chegaram perto dele. Eles relaxaram quando viram que Fay estava bem. Guerreiros de Chambord, ouçam minha ordem. Matem. Fay passou Zolaz e Modric aos soldados ao seu redor enquanto ele voltou para o modo bárbaro. Suas mãos se levantaram no ar e ele agarrou as 2 espadas a roxa e a verdes quando 2 luzes se acenderam. Ele gritou: matem! Não deixe nenhum vivo para trás. Limpe essa fortaleza Blackstone. Neste momento, a habilidade Molten Boulder já havia desaparecido, e o poder elementar se dispersou no ar. O fogo desapareceu lentamente, mas esses ataques mataram 300 a 400 soldados de Blackstone. O poder inacreditável assustou esses soldados até a morte. Embora tivessem uma vantagem de números, eles não se atreveram a atacar os soldados de Chambord novamente. Sob o comando de Fay, os 50 cavaleiros do Zodíaco se transformaram em 6 grupos sob a liderança dos 6 guerreiros poderosos e atacaram seus inimigos, e a chuva sangrenta começou a cair do céu. Anterior próximo. Hail the King capítulo 171.1 Invicto 1. Embora os cavaleiros do Zodíaco da cidade de Chambord não tenham participado de muitos confrontos sangrentos, o aprimoramento da força individual da poção Hulk foi capaz de compensar sua falta de experiência. Diante dos soldados de elite do reino de Blackstone, cada soldado demonstrou uma força de luta aterradora. Os escudos que pesavam centenas de libras e machados de formas exageradas pareciam tubos sem peso nas mãos. Quando balançavam, fortes ventos acompanhavam, e no momento em que um soldado da Blackstone entrou em contato com ele, ele imediatamente desejou nunca ter nascido. Clang. Com os machados gigantes balançando, qualquer arma, escudo ou armadura era como papel, imediatamente rasgando em pedaços. Véu. Um escudo golpeava para frente, e dezenas de inimigos voavam como pipas, lutando desesperadamente enquanto vomitavam sangue e voavam pelos céus. Este era a maior parte o confronto de frente. Uma colisão feroz entre forças brutas. Em tal batalha, nenhum soldado comum do exército de Blackstone poderia receber um golpe dos cavaleiros do Zodíaco da cidade de Chambord. A situação estava exatamente unilateral, como um grupo de tigres atacando um rebanho de ovelhas. Desde o início, foi uma batalha assimétrica, um massacre opressivo unilateral. Apesar do grande número do lado de Blackstone, os design de ruas estreitas dentro da fortaleza de Blackstone tornou-se seu próprio pesadelo. No passado, eles aproveitaram esse design para matar lentamente seus inimigos, mas neste momento, esse campo limitou sua capacidade de tirar proveito da sua vantagem em números. Os 6 grupos de cavaleiros do Zodíaco, sob o comando de Lampard e os outros 5 líderes de elite, eram como 6 cortadores de gramado implacáveis. Suas lâminas avançavam implacavelmente, e tudo o que os soldados de Blackstone podiam fazer era cair de fileira por fileira, como grama desamparada, e lamentar como pequenas cadelas. Punhos da velocidade relâmpago. Um brilho de luz elétrica explodiu da mão de Lampard, como um sol cegante, apareceu de repente na impressionante multidão de incontáveis soldados de Blackstone. Então, um punho que não pôde ser seguido pela visão aterrissou novamente nos soldados na frente desse homem ruivo. As figuras à sua frente sentiram-se como sacos de poeira que voavam por todo o céu, e depois se transformaram em névoa sangrenta pelas explosões quando começaram a cair. Onda de choque empilhadora de cadáveres. Após o segundo estágio de crescimento, a montanha de carne de 2 metros de altura, o carcereiro Oleg rugiu. Todo o seu corpo de gordura começou a tremer, e então ele se inclinou, de repente batendo furiosamente no chão. Sob o som ruidoso, 2 grandes rachaduras tipo teia de aranha com seus punhos como centro rapidamente começou a se espalhar. No momento seguinte, uma onda de choque indetectável a olho nu apareceu de repente no chão, com inúmeros sons de estalos e pressão,
todos os soldados de Blackstone dentro de um raio de 20 metros na frente de Oleg de repente pararam. Uma onda de vento passou, e aconteceu algo terrível: uma fissura apareceu no corpo dos soldados parados. A fenda tornou-se cada vez maior e, finalmente, a pele, o esqueleto, o cabelo, a armadura, o escudo, junto com as armas na mão, caíram no chão como uma estátua de areia colapsada. Esta era uma nova Ultimate Skill que Oleg tinha aprendido com Fei. Habilidade final. Os dois punhos derramavam toda a força física e força de energia na Terra. Em seguida, através de um canal especial de energia, ele desencadearia uma onda de superfrequência invisível. Esta era uma onda de choque aterrorizante e mortal, capaz de destruir silenciosamente qualquer material sólido. Ele carregava o sopro da morte, e era difícil se proteger contra ela. Depois de um movimento, à frente de Oleg havia 46 pilhas bem ordenadas de carne e sangue misturadas com os restos de metal. A cena era sangrenta e assustadora. O deslocamento, onda de choque empilhadora de cadáveres, foi criado depois que Fei alcançou o nível 28 com o seu modo assassino, com algumas referências ao modo necromante. Depois de chegar ao nível 28, com a ajuda dos canais de energia recém-adquiridos, Fei explorou os canais de energia correspondentes no mundo real e também estudou o pergaminho de energia do estilo Terra que ele roubou do anel dimensional do mago de 4 estrelas Evas. Então ele finalmente criou esse pergaminho. Fei nomeou este pergaminho de Onda de Choque Empilhadora de Cadáveres, após lembrar da habilidade do Cavaleiro do Zodíaco Máscara da Morte, Onda Cadáver do Submundo, demonstrando sua obsessão com esse anime mais uma vez. O estilo realmente se adequava ao carcereiro Oleg. Esse cara também costumava ser um vilão, e ele geralmente lidava com os mortos, então ele carregava um cheiro de morte. Este pergaminho foi basicamente feito sob medida para Oleg. Há 15 dias, Fei concedeu este pergaminho para Oleg como uma recompensa por começar e cuidar da fabricação de papel e do sistema de esgoto quando ele estava fora. Algumas horas atrás, este gorducho finalmente dominou alguns pontos chaves nesta habilidade, e o efeito já era incrível pela primeira vez em uso. E somente com sua força física atual e nível de energia, tal habilidade só poderia ser usada uma vez dentro de um curto período de tempo e precisava de um certo período de recuperação. Mas desta vez, foi o suficiente para aterrorizar os soldados de Blackstone e ninguém ousou ficar na frente de Oleg. Claro que, para mostrar, os dois profissionais Paul Pierce e Drogba definitivamente não deixariam um homem gordo tirar suas glórias. Mesmo quando Oleg estava usando o seu melhor, os dois cavaleiros do Zodíaco usaram suas próprias Ultimate Skills. Esxixcaali! O cavaleiro do Zodíaco de Capricórnio gritou da maneira mais exagerada possível. Uma luz dourada brilhou em seu braço. Instantaneamente, seu braço direito tornou-se incrivelmente uma espada dourada indestrutível. Agitando suavemente no ar, um sopro invisível da espada subiu e cortou silenciosamente. Shua. Instantaneamente, os 60 ou mais inimigos dentro de 20 metros na frente dele foram claramente cortados ao meio na cintura, incluindo sua armadura e as armas em suas mãos. Mesmo a parede do castelo atrás deles tinha um corte de espada de 1 metro de profundidade. Muitos soldados nem sentiram nenhuma dor, e muito menos souberam o aconteceu. Seus pés ainda estavam correndo, mas a metade superior de seus corpos ficou parada no lugar. Chifre gigantesco. O imenso corpo do cavaleiro do Zodíaco de Touro, Drogba inclinou-se levemente para a frente. Uma luz dourada brilhou em sua cabeça, e um capacete dourado com 2 chifres gigantes atraentes apareceu. No instante seguinte, as pernas de Drogba desencadearam força explosiva que o enviou correndo para a frente. Eles viram que todos os inimigos que ficaram em seu caminho tinham seus corpos destruídos em pedaços, e de repente as cabeças, braços, pernas, corpos, bundas, começaram a voar por toda a parte. Uma investida tão simples de cerca de 30 metros enviou 60 soldados para o inferno. Depois de testemunhar essa cena incrível, o velho Zola e o jovem magro Modric,
que estavam localizados dentro do círculo de proteção do exército de Chambord, passaram pelos estágios emocionais, do choque inicial, até o estado atual de ter o sangue fervendo. No entanto, no passado, a fama do rei de Chambord e os cavaleiros sob seu comando já haviam se espalhado e chegado até seus ouvidos, o que acendeu o fogo da esperança, e enquanto seu corpo passava por toda espécie de torturas dolorosas os ajudava a passar por todas as dificuldades. Mesmo que uma vez tenham fantasiado sobre o quão poderoso o rei Chambord e seu exército eram. Mas mesmo nas fantasias mais otimistas, eles não imaginaram que eles viriam o que estavam vendo agora. Poderoso. Muito poderoso. Esse grau de força ultrapassou a imaginação de todos os cidadãos de Chambord que foram escravizados aqui. O velho Zola não podia deixar de permitir suas lágrimas rolar em seu rosto enrugado. Agradeço a Deus, nossa cidade de Chambord finalmente tem um poderoso rei e cavaleiros poderosos que podem proteger seus cidadãos. Tal sentimento tão repentino de felicidade era tão irreal, Zola e Modric tentaram esfregar os olhos, assustados com a ideia de que, no próximo instante, viessem a perceber que era apenas uma ilusão. Enquanto seu sangue estava fervendo, o jovem que salvou os dois, a imagem das costas do rei Alexander de Chambord, de repente transformou-se em uma luz roxa e verde no vento louco. Em todo lugar que ele passou, todos os inimigos do reino Blackstone foram cortados pela metade. Mesmo aqueles guerreiros de nível de estrelas que normalmente eram bem respeitados e normalmente chamados de elites não conseguiram sobreviver um instante sob a espada do rei Chambord. Este era um rei verdadeiramente incomparável. Atire as flechas. Apresse-se e dispare flechas. Uma voz afiada e irritada de repente veio de cima das paredes da fortaleza de Blackstone e essa voz alta finalmente trouxe os arqueiros de Blackstone que estavam nas montanhas de volta à realidade. Eles lutaram contra o medo e começaram a puxar seus arcos. Rei de Blackstone, eu esperei por você por um longo tempo. Fei gritou, de repente saltou e se atirou em direção ao penhasco de onde veio a voz. As espadas roxa e verde desapareceram, e os dois punhos de Fei atingiram brutalmente o lado da montanha com uma força aterrorizante. Durante este tempo, além de matar todos os guerreiros de elite que poderiam representar uma ameaça para os cavaleiros do Zodíaco, Fei estava procurando pelo esconderijo do rei de Blackstone. Ele estava certo, sob essa situação, um rei tão ambicioso e brutal certamente se esconderia em um canto para comandar seu exército. Durante aquela manhã, Fei já tinha memorizado a voz do rei de Blackstone, e quando essa voz soou, Fei estava certo de que o falante era definitivamente o rei de Blackstone. Rumble! Dois golpes aterrorizantes bombardearam o lado da montanha, e a parede íngreme da montanha de repente expôs um poço de 2 metros grande e profundo. Uma grande quantidade de cascalho caiu. Havia, de fato, uma câmara escondida no lado da montanha, e as pessoas escondidas no interior foram instantaneamente mortas pela onda de choque. Fei olhou os cadáveres e notou que o rei inimigo não estava entre eles. Mas, um simples e pequeno selo mágico apareceu na visão de Fei, e foi destruído. Fei entendeu de repente o que aconteceu. Este era um selo mágico de transmissão de voz muito simples, como um alto-falante em sua vida passada, poderia transmitir palavras de outro lado até aqui e ampliá-lo. Parece que o rei de Blackstone estava falando por esse selo mágico agora. Rei de Chambord, você se atreve a atacar minha fortaleza de Blackstone. Você violou a lei imperial. Não fique muito feliz, mais cedo ou mais tarde você será julgado pelo time de julgamento do Império. A voz do rei de Blackstone ecoou no vale. Vá se foder. Você prejudicou o meu povo, vou trucidar toda a sua cidade. Fei rugiu. Quantas mil pessoas da minha cidade morreram naquele poço da morte na parte de trás das montanhas da sua fortaleza? Como é que a lei imperial não passou por sua mente? O reino de Blackstone deve pagar o preço pelo que fez. Eu juro pelo Deus da guerra, Sua Majestade o rei Alexander jura com a glória real da cidade de Chambord. Vou matar o rei de Blackstone e destruir a cidade de Blackstone. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 171.2 Invicto 2
Instantaneamente, os 60 ou mais inimigos dentro de 20 metros na frente dele foram claramente cortados ao meio na cintura, incluindo sua armadura e as armas em suas mãos. Mesmo a parede do castelo atrás deles tinha um corte de espada de 1 metro de profundidade. Muitos soldados nem sentiram nenhuma dor, e muito menos souberam o aconteceu. Seus pés ainda estavam correndo, mas a metade superior de seus corpos ficou parada no lugar. Chifre gigantesco. O imenso corpo do cavaleiro do Zodíaco de Touro, Drogba inclinou-se levemente para a frente. Uma luz dourada brilhou em sua cabeça, e um capacete dourado com 2 chifres gigantes atraentes apareceu. No instante seguinte, as pernas de Drogba desencadearam força explosiva que o enviou correndo para a frente. Eles viram que todos os inimigos que ficaram em seu caminho tinham seus corpos destruídos em pedaços, e de repente as cabeças, braços, pernas, corpos, bundas, começaram a voar por toda a parte. Uma investida tão simples de cerca de 30 metros enviou 60 soldados para o inferno. Depois de testemunhar essa cena incrível, o velho Zola e o jovem magro Modric, que estavam localizados dentro do círculo de proteção do exército de Chambord, passaram pelos estágios emocionais, do choque inicial, até o estado atual de ter o sangue fervendo. No entanto, no passado, a fama do rei de Chambord e os cavaleiros sob seu comando já haviam se espalhado e chegado até seus ouvidos, o que acendeu o fogo da esperança. Enquanto seu corpo passava por toda espécie de torturas dolorosas, os ajudava a passar por todas as dificuldades. Mesmo que uma vez tenham fantasiado sobre o quão poderoso o rei Chambord e seu exército eram. Mas mesmo nas fantasias mais otimistas, eles não imaginaram que eles viriam o que estavam vendo agora. Poderoso! Muito poderoso! Esse grau de força ultrapassou a imaginação de todos os cidadãos de Chambord que foram escravizados aqui. O velho Zola não podia deixar de permitir suas lágrimas rolar em seu rosto enrugado. Agradeço a Deus, nossa cidade de Chambord finalmente tem um poderoso rei e cavaleiros poderosos que podem proteger seus cidadãos. Tal sentimento tão repentino de felicidade era tão irreal. Zola e Modric tentaram esfregar os olhos, assustados com a ideia de que, no próximo instante, viessem a perceber que era apenas uma ilusão. Enquanto seu sangue estava fervendo, o jovem que salvou os dois, a imagem das costas do rei Alexander de Chambord, de repente transformou-se em uma luz roxa e verde no vento louco. Em todo lugar que ele passou, todos os inimigos do reino Blackstone foram cortados pela metade. Mesmo aqueles guerreiros de nível de estrelas que normalmente eram bem respeitados e normalmente chamados de elites não conseguiram sobreviver um instante sob a espada do rei Chambord. Este era um rei verdadeiramente incomparável. Atire as flechas. Apresse-se e dispare flechas. Uma voz afiada e irritada de repente veio de cima das paredes da fortaleza de Blackstone e essa voz alta finalmente trouxe os arqueiros de Blackstone que estavam nas montanhas de volta à realidade. Eles lutaram contra o medo e começaram a puxar seus arcos. Rei de Blackstone, eu esperei por você por um longo tempo. Fei gritou, de repente saltou e se atirou em direção ao penhasco de onde veio a voz. As espadas roxa e verde desapareceram, e os 2 punhos de Fei atingiram brutalmente o lado da montanha com uma força aterrorizante. Durante este tempo, além de matar todos os guerreiros de elite que poderiam representar uma ameaça para os cavaleiros do Zodíaco, Fei estava procurando pelo esconderijo do rei de Blackstone. Ele estava certo, sob essa situação, um rei tão ambicioso e brutal certamente se esconderia em um canto para comandar seu exército. Durante aquela manhã, Fei já tinha memorizado a voz do rei de Blackstone, e quando essa voz soou, Fei estava certo de que o falante era definitivamente o rei de Blackstone. Rumble! 2 golpes aterrorizantes bombardearam o lado da montanha, e a parede íngreme da montanha de repente expôs um poço de 2 metros grande e profundo. Uma grande quantidade de cascalho caiu. Havia, de fato, uma câmara escondida no lado da montanha, e as pessoas escondidas no interior foram instantaneamente mortas pela onda de choque. Fei olhou os cadáveres e notou que o rei inimigo não estava entre eles. Mas, um simples e pequeno selo mágico apareceu na visão de Fei, e foi destruído.
Fei entendeu de repente o que aconteceu. Este era um selo mágico de transmissão de voz muito simples, como um alto-falante em sua vida passada, poderia transmitir palavras de outro lado até aqui e ampliá-lo. Parece que o rei de Blackstone estava falando por esse selo mágico agora. Rei de Chambord, você se atreve a atacar minha fortaleza de Blackstone. Você violou a lei imperial. Não fique muito feliz, mais cedo ou mais tarde você será julgado pelo time de julgamento do Império. A voz do rei de Blackstone ecoou no vale. Vá se foder! Você prejudicou o meu povo. Vou trucidar toda a sua cidade. Fei rugiu. Quantas mil pessoas da minha cidade morreram naquele poço da morte na parte de trás das montanhas da sua fortaleza? Como é que a lei imperial não passou por sua mente? O reino de Blackstone deve pagar o preço pelo que fez. Eu juro pelo Deus da guerra, Sua Majestade o rei Alexander jura com a glória real da cidade de Chambord. Vou matar o rei de Blackstone e destruir a cidade de Blackstone. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 172.1 Dominação 1 Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. Jura destruir meu reino de Blackstone. O rei de Blackstone riu. Rei de Chambord, você é muito ingênuo. Podemos conversar sobre isso depois de sair desta montanha ardente. Mas no meio de sua sentença, sua voz de repente parou, como se estivesse sufocado por alguém ao lado dele sem palavras seguidas depois disso. Milhares de arqueiros escondidos nos postos avançados e nas muralhas da montanha dispararam para o céu. O som das flechas percorreu o céu, e a vibração das cordas do arco ecoou nas montanhas. Ondas depois de ondas de flechas que apagaram o sol, começaram a voar para o exército de Chambord. As flechas caíram como uma chuva torrencial, e como se pode esperar, a chuva de flechas realmente cobriu completamente o campo de batalha indiscriminadamente. Muitos soldados de Blackstone não tiveram tempo suficiente para se retirar e foram atingidos por seus próprios arqueiros. Alguns ganharam um buraco no peito, alguns foram atingidos nos olhos, e alguns foram atingidos na perna. Todos choraram miseravelmente quando caíram no chão, e antes mesmo de terem tempo de lutar, eles foram atingidos e imediatamente transformados em ouriços. Mesmo lado. Tentativa de dizer, estamos do mesmo lado. Pare de atirar, estamos do mesmo lado. Os gritos dos soldados de Blackstone soavam como um inferno na terra. No entanto, esse nível de flechas não incomodava os elites de alto nível como Lampada, Sek e os outros. Antes que as flechas chegassem a uma distância de metro, as flechas caíam impotentes. Para lutadores como Vaden Oleg e os outros homens musculosos, seu corpo físico foi reforçado por grandes doses da poção Hulk. Sua pele tornou-se dura e grossa, e as flechas normais, se não fossem atiradas de bestas pesadas ou visando os olhos ou outras partes-chave, não os machucavam. Com exceção dos 6 mestres lutadores, a chuva de flechas vinda do céu ainda trouxe um pequeno problema para os outros cavaleiros do Zodíaco. Embora houvesse uma armadura pesada cobrindo grandes áreas de seus corpos, ainda houve alguns que foram baleados nos braços ou pernas que não estavam cobertas. No entanto, neste momento, a moral dos soldados de Chambord já estava alta por causa das palavras do rei Alexander. Os guerreiros de sangue fervendo realmente esqueceram o sentimento de dor. Eles simplesmente tiraram as flechas do corpo, rugiram e continuaram com a investida. Rei de Chambord, hoje vou deixar você testemunhar suas próprias elites morrendo sob uma chuva de flechas devido à sua impulsividade e estupidez. A voz do rei de Blackstone soou novamente, mas foi um pouco errática. Fei inclinou os ouvidos tentando capturar a direção da fonte, mas não houve resultados. Que brincadeira! Você acha que seus idiotas podem matar meus guerreiros de Chambord? Fei deu uma careta e gritou: oficiais de execução da lei, abatam todos esses arqueiros. Piu 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 pel. Uma série de sons ainda mais nítidos de cordas de arco começaram a ecoar em resposta ao comando de Fei, e eles instantaneamente assumiram o comando do céu. As flechas eram como gafanhotos com fome, ansiosamente voando para seus inimigos.
Os arcos utilizados pelos oficiais de execução da lei de Chambord foram fabricados pelos ferreiros de Chambord sob a orientação dos ferreiros de alto nível e mestres de modelagem do Diablo Wood. Todos esses oficiais receberam mais ou menos um pouco da porção Hulk, embora suas mudanças não fossem tão drásticas quanto a do carcereiro Oleg ou os outros. Sua força, entretanto, definitivamente melhorou significativamente, capaz de levantar milhares de libras de peso. Então, esses arcos eram todos arcos superpoderosos projetados para esses oficiais. Além disso, esses caras também aprenderam com as belas trapaceiras, e eles se tornaram atiradores de nível divino. Logo, 50 ou mais desses arcos gradualmente suprimiram os milhares de arqueiros inimigos. Ah! Não! Socorro! Mesmo que os arqueiros inimigos estivessem escondidos, eles ainda eram abatidos facilmente pelos oficiais da lei. E aqueles arqueiros de Blackstone que estavam de pé no alto, com suas braguilhas bem abertas, não tinham para onde se esconder ou correr. Asterisco, assim como a torta que foi cozida asterisco, de repente começaram a cair enquanto gritavam. NT, acho que eles quis dizer que foi fácil. Matem os arqueiros primeiro. Com o comando, os 6 mestres guerreiros saltaram da multidão ao mesmo tempo. Todos escolheram uma direção diferente e começaram a bater implacavelmente, e todas as habilidades que usaram foram técnicas de matança ultimates de grande área. Após uma rápida matança, as paredes do Castelo Preto continuaram a se separar devido à imensa força e os dois lados da montanha também começaram a entrar em colapso. Pedras gigantes começaram a cair e mataram muitos soldados de Blackstone que estavam tentando esconder. Naquele momento, sentia-se como o fim do mundo, com toda a poeira e a sujeira cobrindo o céu. Sob os ataques aterrorizantes, os 1000 arqueiros de Blackstone eram como colheitas expostas ao sol escaldante e à nevasca brutal. Logo a maioria morreu, e aqueles que felizmente sobreviveram todos se viraram para escapar, não se atrevendo a mostrar a cabeça novamente. A cidade de Chambord recuperou sua vantagem. A derrota do exército do Blackstone foi inevitável. Esta fortaleza que foi cuidadosamente operada por muitos anos se transformaria em ruínas e se tornaria história, testemunhando a glória dos guerreiros de Chambord. Mas, naquele momento, o rosto de Fei mudou. Porque de repente sentiu claramente que havia mais de 10 forças mágicas flutuando, começando a se reunir em ambos os lados das paredes da montanha ao longe. Este fenômeno foi claramente causado por feiticeiros ou matrizes mágicas que reuniam o poder mágico e carregavam para fazer um ataque poderoso. Como Fei esperava, um reino como o reino de Blackstone certamente escondeu o poder mágico do público. Eles já possuíam o poder da magia. O rei de Blackstone manteve o reino há muito tempo por tantos anos. Não só o tamanho do exército e os níveis de equipamentos superaram em exceção o de Chambord, eles estavam ainda adiante no cultivo da magia. A matriz mágica de transmissão de voz que apareceu na câmara secreta do lado da montanha era uma evidência. Agora, havia dezenas de flutuações de energia mágicas que, com certeza, causará danos significativos ao exército expedicionário de Chambord se ativado. Mas... Haha, eu temia que você não aparecesse. Fei já estava pronto para isso. Ele mudou instantaneamente para modo guerreiro Amazonas. Fazendo uma leve aderência no ar, uma chama vermelha cintilante passou, e no próximo segundo, havia um arco especialmente projetado com farpas triangulares, como um par de asas de águia abertas. As penas empilhavam-se ordenadamente, e o corpo do arco era delgado e refinado, coberto de escalas como padrões vermelho-carmesim. Tal arco longo apareceu do nada na mão esquerda. Com a mão direita segurando a corda do arco, apareceu uma flecha mágica carmesim com energia flutuante. NT. Onde está escrito, direita acima na novel estava esquerda eu mudei por questão de lógica se ele está segurando o arco com a esquerda e com a direita que ele está segurando a corda. Rumble. A mão direita de Fei tornou-se um borrão vermelho, e a corda do arco ressoava tão alta quanto o trovão. Fileiras de flechas mágicas vermelhos dispararam como balas, em cordas de 10, todas para a mesma direção. Durante apenas 3 segundos, Fei disparou 120 flechas mágicas.
A poderosa habilidade de flecha das Amazonas Strafe. Metralhar. Muito rapidamente. Rumble. Uma onda de fogo de barragem e sons de explosão veio à distância e não sabe o que as flechas atingiram, mas provocaram múltiplas explosões violentas depois de perfurar as paredes de pedra. Dezenas de flutuações de energia mágica de diferentes elementos vazaram, e foram acompanhadas por uma série de gritos miseráveis. NT. O termo fogo de barragem é um método de fogo de artilharia em larga escala, de uma ou mais peças de artilharia. Estas peças são apontadas a determinados pontos a cada 20 ou 30 jardas, ao longo de uma ou mais linhas com várias centenas ou milhares de metros de comprimento. Lampard e os outros de repente perceberam o que aconteceu. Se não fosse pela reação rápida de Sua Majestade o Rei, os ataques mágicos carregados do inimigo teriam sido lançados com sucesso. Naquela hora, as vítimas seriam inevitáveis. Todos ficaram mais uma vez chocados com as habilidades de tiro inigualáveis de Fei. Esta é a primeira vez que eles viram Fei usar um arco, e como um tipo de arma que geralmente era considerada fraca pelos guerreiros de elite no mundo do cultivo, poderia realmente dar à luz um poderoso ataque mágico nas mãos de Sua Majestade o Rei. Até foi capaz de matar instantaneamente dezenas de magos escondidos. Isso inspirou os oficiais de execução da lei a segurar fortemente suas bolas, como eles vissem a direção para o futuro deles. Ah, droga, Alexander! Não é impossível para nós dois existir juntos. O rei de Blackstone ficou nervoso, e a voz maliciosa e viciosa soou novamente. Mas desta vez ele não usou a matriz mágica para falar. A direção da qual sua voz veio era muito clara. Fei quase imediatamente saltou do chão, e, assim ele se atirou para essa direção. O arco igual a asas de águia também tremeu violentamente uma vez, e outra onda de fogo de barragem de flechas flamejantes mágicas disparou para a direção também. Rumble! Uma fissura gigante foi rasgada e aberta no lado oeste da parede da montanha por aquelas flechas mágicas. A pedra entrou em colapso e revelou os edifícios dentro havia, de fato, uma câmara secreta. Os olhos de Fei eram afiados como trovão, imediatamente descobrindo a imagem musculosa das costas do rei de Blackstone correndo com seu traseiro para outra passagem na câmara secreta sob proteção dos guardas. Haha, fugindo agora. Muito tarde. Fei entrou na câmara de pedra, e com o arco asa de águia em sua mão, ele correu para a passagem para seguir de perto. Esta era uma passagem muito estreita, tão estreita que só podia deixar uma pessoa passar de cada vez. Era escuro, estreito, mas longa. Fei manteve um alto grau de vigilância, mas seus passos não diminuíram e ele estava em perseguição. Foram cerca de 10 minutos, e Fei começou a ouvir o som de passos vindo de longe. Piu! Fei levantou o braço e atirou uma flecha imediatamente. Um choro doloroso veio logo depois. Fei se aproximou e deu uma olhada. 2 guardas foram atingidos no coração e morreram, e o rei de Blackstone ainda estava correndo. Após cerca de 5 a 6 minutos, a visão de Fei de repente se ampliou. Ele finalmente saiu do túnel, mas não havia nenhum vestígio do rei de Blackstone e seus guardas. Fei saltou para um terreno mais alto, e viu o rei de Blackstone e 6 guardas andando nos cavalos. Então, eles já haviam preparado cavalos na entrada do túnel secreto, e no momento em que saíram, tudo estava pronto para ir. Um sorriso frio pairava no rosto de Fei. Piu! Outra flecha disparou, e uma guarda de Blackstone distante soltou um grito estridente quando ele caiu do cavalo. Rei de Blackstone, você não pode escapar! O atual rei de Blackstone e seus guardas ainda estavam dentro do alcance do modo arqueiro o Amazonas. No entanto, Fei não estava com pressa para matar esse tirano, mas queria que ele experimentasse o medo da morte. Fei apenas deixou cair as flechas uma após a outra, cada uma tirando a vida de uma guarda de Blackstone que estava andando ao lado do rei de Blackstone. Logo, ao lado do rei, havia apenas uma guarda de armadura blindada pesada. Tal movimento realmente trouxe grande dissuasão e medo ao rei de Blackstone.
Ele estava chicoteando o traseiro de seu cavalo como louco enquanto ele estava coberto de suor. Então, surgiram gritos miseráveis bem ao lado dele, e ele perdeu mais e mais guardas. Ele não podia deixar de tremer, e um sentimento de medo sem precedentes veio. Ele estava perto da morte pela primeira vez. Era como se alguém já estivesse segurando uma espada afiada contra suas costas, e um arrepio surgiu todo o caminho do cóccix até o topo do seu crânio. A alma do rei de Blackstone estava prestes a saltar de seu corpo. Ele impiedosamente perfurou com o punhal o traseiro do seu cavalo de guerra, o que fez com que o cavalo chorasse e corresse como louco. Naquele momento, a flecha de Fei tinha travado em suas costas. No momento em que ele soltasse a corda, a flecha poderia matar instantaneamente esse ambicioso conspirador e tirano no local. Mas naquele momento, Fei de repente mudou de opinião, porque ele pensou em uma maneira ainda melhor de lidar com esse rei brutal que era responsável pelas mortes de milhares de cidadãos indefensos de Chambord. Anterior próximo. Comentários. Rei of the King capítulo 172.2 Dominação 2 Postado. Mas. Haha, eu temia que você não aparecesse. Fei já estava pronto para isso. Ele mudou instantaneamente para modo guerreiro Amazonas. Fazendo uma leve aderência no ar, uma chama vermelha cintilante passou, e no próximo segundo, havia um arco especialmente projetado com farpas triangulares, como um par de asas de águia abertas. As penas empilhavam-se ordenadamente, e o corpo do arco era delgado e refinado, coberto de escalas como padrões vermelho-carmesim. Tal arco longo apareceu do nada na mão esquerda. Com a mão asterisco direita asterisco segurando a corda do arco, apareceu uma flecha mágica carmesim com energia flutuante. NT. Onde está escrito, direita acima na novel estava esquerda eu mudei por questão de lógica se ele está segurando o arco com a esquerda e com a direita que ele está segurando a corda. Rumble. A mão direita de Fei tornou-se um borrão vermelho, e a corda do arco ressoava tão alta quanto o trovão. Fileiras de flechas mágicas vermelhos dispararam como balas, em cordas de 10, todas para a mesma direção. Durante apenas 3 segundos, Fei disparou 120 flechas mágicas. A poderosa habilidade de flecha das Amazonas Strafe. Metralhar. Muito rapidamente. Rumble. Uma onda de asterisco fogo de barragem asterisco, e sons de explosão veio à distância e não sabe o que as flechas atingiram, mas provocaram múltiplas explosões violentas depois de perfurar as paredes de pedra. Dezenas de flutuações de energia mágica de diferentes elementos vazaram, e foram acompanhadas por uma série de gritos miseráveis. NT. O termo fogo de barragem é um método de fogo de artilharia em larga escala, de uma ou mais peças de artilharia. Estas peças são apontadas a determinados pontos a cada 20 ou 30 jardas, ao longo de uma ou mais linhas com várias centenas ou milhares de metros de comprimento. Lampard e os outros de repente perceberam o que aconteceu. Se não fosse pela reação rápida de Sua Majestade o Rei, os ataques mágicos carregados do inimigo teriam sido lançados com sucesso. Naquela hora, as vítimas seriam inevitáveis. Todos ficaram mais uma vez chocados com as habilidades de tiro inigualáveis de Fei. Esta é a primeira vez que eles viram Fei usar um arco, e como um tipo de arma que geralmente era considerada fraca pelos guerreiros de elite no mundo do cultivo, poderia realmente dar à luz um poderoso ataque mágico nas mãos de Sua Majestade o Rei. Até foi capaz de matar instantaneamente dezenas de magos escondidos. Isso inspirou os oficiais de execução da lei a segurar fortemente suas bolas, como eles vissem a direção para o futuro deles. Ah, droga, Alexander! Não é impossível para nós dois existir juntos. O rei de Blackstone ficou nervoso, e a voz maliciosa e viciosa soou novamente. Mas desta vez ele não usou a matriz mágica para falar. A direção da qual sua voz veio era muito clara. Fei quase imediatamente saltou do chão, e, assim ele se atirou para essa direção. O arco igual a asas de águia também tremeu violentamente uma vez, e outra onda de fogo de barragem de flechas flamejantes mágicas disparou para a direção também. Rumble! Uma fissura gigante foi rasgada e aberta no lado oeste da parede da montanha por aquelas flechas mágicas.
A pedra entrou em colapso e revelou os edifícios dentro havia, de fato, uma câmara secreta. Os olhos de Fei eram afiados como trovão, imediatamente descobrindo a imagem musculosa das costas do rei de Blackstone correndo com seu traseiro para outra passagem na câmara secreta sob proteção dos guardas. Haha, fugindo agora. Muito tarde. Fei entrou na câmara de pedra, e com o arco asa de águia em sua mão, ele correu para a passagem para seguir de perto. Esta era uma passagem muito estreita, tão estreita que só podia deixar uma pessoa passar de cada vez. Era escuro, estreito, mas longa. Fei manteve um alto grau de vigilância, mas seus passos não diminuíram e ele estava em perseguição. Foram cerca de 10 minutos, e Fei começou a ouvir o som de passos vindo de longe. Piu. Fei levantou o braço e atirou uma flecha imediatamente. Um choro doloroso veio logo depois. Fei se aproximou e deu uma olhada. 2 guardas foram atingidos no coração e morreram, e o rei de Blackstone ainda estava correndo. Após cerca de 5 a 6 minutos, a visão de Fei de repente se ampliou. Ele finalmente saiu do túnel, mas não havia nenhum vestígio do rei de Blackstone e seus guardas. Fei saltou para um terreno mais alto, e viu o rei de Blackstone e 6 guardas andando nos cavalos. Então, eles já haviam preparado cavalos na entrada do túnel secreto, e no momento em que saíram, tudo estava pronto para ir. Um sorriso frio pairava no rosto de Fei. Piu. Outra flecha disparou, e uma guarda de Blackstone distante soltou um grito estridente quando ele caiu do cavalo. Rei de Blackstone, você não pode escapar! O atual rei de Blackstone e seus guardas ainda estavam dentro do alcance do modo arqueiro o Amazonas. No entanto, Fei não estava com pressa para matar esse tirano, mas queria que ele experimentasse o medo da morte. Fei apenas deixou cair as flechas uma após a outra, cada uma tirando a vida de uma guarda de Blackstone que estava andando ao lado do rei de Blackstone. Logo, ao lado do rei, havia apenas uma guarda de armadura blindada pesada. Tal movimento realmente trouxe grande dissuasão e medo ao rei de Blackstone. Ele estava chicoteando o traseiro de seu cavalo como louco enquanto ele estava coberto de suor. Então, surgiram gritos miseráveis bem ao lado dele, e ele perdeu mais e mais guardas. Ele não podia deixar de tremer, e um sentimento de medo sem precedentes veio. Ele estava perto da morte pela primeira vez. Era como se alguém já estivesse segurando uma espada afiada contra suas costas, e um arrepio surgiu todo o caminho do cóccix até o topo do seu crânio. A alma do rei de Blackstone estava prestes a saltar de seu corpo. Ele impiedosamente perfurou com o punhal o traseiro do seu cavalo de guerra, o que fez com que o cavalo chorasse e corresse como louco. Naquele momento, a flecha de Fei tinha travado em suas costas. No momento em que ele soltasse a corda, a flecha poderia matar instantaneamente esse ambicioso conspirador e tirano no local. Mas naquele momento, Fei de repente mudou de opinião, porque ele pensou em uma maneira ainda melhor de lidar com esse rei brutal que era responsável pelas mortes de milhares de cidadãos indefensos de Chambord. Rei the King capítulo 173. A devastadora maldição dos mortos-vivos. Postado por Bankai, 320 visualizações, lançado em agosto 30, 2021. Anterior. Índice. Bang! A corda do arco no arco asa de águia vibrou implacavelmente quando Fei disparou a flecha. No entanto, o alvo era o cavalo do rei de Blackstone. Bam! O rei de Blackstone, que já estava tão assustado, perdeu todos os instintos básicos de um guerreiro de 2 estrelas. Quando seu cavalo caiu no chão, ele não reagiu rápido o suficiente e caiu com o cavalo também. Ele rolou no chão por algumas vezes, seu rosto e roupas ficaram sujas, e alguns de seus dentes caíram da sua boca. A coroa de ouro com rubi como uma peça decorativa, que ele usava mesmo em seu sono, também caiu e rolou até um arbusto distante. Em frente a ele, o único guarda que sobrou olhou para ele e chicoteou seu cavalo quando ele escapou como um louco. Ele não se importava com a vida de seu rei. Neste ponto, ele simplesmente não queria que Fei o acertasse com uma flecha afiada.
Um sorriso frio apareceu no rosto de Fei ao ver seus inimigos em tal caos. Ele rapidamente voltou ao modo necromante, e a energia cinza esbranquiçada sombria o rodeou e cobriu seu rosto e seu corpo. Então ele rapidamente correu para algum lugar que estava a cerca de 20 metros de distância do rei de Blackstone. Neste momento, o rei Blackstone não percebeu a aproximação de Fei enquanto sua cabeça ainda estava atordoada por causa da queda. Fei formou um punho com a mão, de repente, estendeu os dedos. A energia cinzenta de morte disparou de seus 5 dedos e imediatamente se transformou em 5 fantasmas cinzas parecido com criaturas que estavam gemendo e chorando. Como tubarões que cheiravam sangue, os 5 fantasmas se precipitaram até o rei de Blackstone e desapareceram quando rasgaram e abriram a armadura do rei e penetraram nela. Habilidade de maldição necromante decrépito. O alvo da maldição envelheceria rapidamente e diminuía a sua velocidade. Qualquer dano que o alvo recebeu era amplificado. Depois que Fei lançou a maldição, ele pensou nisso e não ficou satisfeito. Ele abriu as palmas novamente, e uma nuvem de energia da morte girou na palma da mão como um mini tornado. Ele empurrou essa energia para o rei de Blackstone, e instantaneamente entrou no corpo do rei. Então, Fei foi o único que conseguiu ver que uma luz de uma chama vermelha apareceu acima da cabeça do rei de Blackstone. Habilidade de maldição necromante Confusion. Confusão. O alvo da maldição cairá em um estado de ansiedade e caos. O alvo se tornaria muito agressivo e quer atacar tudo ao seu redor, ignorando se eles eram aliados ou inimigos. Depois de lançar os 2 feitiços, Fei finalmente parou. Sem hesitação, ele voltou ao modo bárbaro e usou o leap e salto. Em alguns segundos, ele desapareceu de onde ele estava parado. Ele estava correndo de volta para a fortaleza de Blackstone através do caminho subterrâneo que ele tomou antes. Esta foi a primeira vez que ele usou as habilidades de maldição do necromante na vida real. Decrépito e decrépito, faria o rei de Blackstone perder toda sua energia e espírito e permanecer em um estado de envelhecimento rápido e doloroso. Qualquer tipo de lesão, incluindo de estilhaços de madeira, faria com que ele sangrasse continuamente. Confusão, por outro lado, o tornaria muito agressivo, mesmo as pessoas mais próximas, como seus filhos, esposas e ministros confiáveis, seriam atacados por ele. O rei de Blackstone se transformaria em um homem perdido com essas 2 maldições sobre ele. Ele se transformaria em uma besta feroz e violenta. A astúcia que ele teve uma vez iria desaparecer. Com relação ao reino de Blackstone, este rei só os levaria ao caos e à matança, e o reino seria repleto com medo, tumulto e turbulência. Essas 2 maldições ficariam com o rei de Blackstone até que ele morresse, a menos que alguém o ajude voluntariamente a se livrar das maldições, mas a chance de isso acontecer era muito pequena. Pela análise do velho obsceno Caim, embora as habilidades do necromante e a magia dos mortos-vivos no continente Azeroth compartilhassem as mesmas raízes, elas se diferenciavam muito em técnicas e processos de moldagem. Fei tinha certeza de que ninguém no Império Zenith conseguiria se livrar das terríveis maldições do Diablo Wood. Claro, Fei pensou em conquistar o reino de Blackstone antes. Mas este não era o momento certo. Primeiro, a força expedicionária de Chambord precisava ir a São Petersburgo para a prática militar. Esta oportunidade tinha prioridade na lista. Antes que Chambord tivesse o poder de lutar contra o Império, Fei teria que jogar de acordo com suas regras. Através da participação no exercício militar, Chambord conseguiria obter mais recursos e espaço para desenvolvimento futuro. Além disso, Zenith, como um império, conseguiu proteger Chambord, que estava na infância, de perigos externos como um guarda-chuva. Embora a batalha entre os 2 reinos já fosse legal, poderia ser encoberta com desculpas como todos os cadáveres de escravos vindo de Chambord que estavam nas minas, assim como Chambord usou como desculpa o ataque dos 9 reinos para capturar seus príncipes. Na verdade, não importa se Fei destruísse os edifícios na superfície, mas matar a família real de um reino era considerado traição, já que a maioria dos reis foi canonizada pelo Império Zenith.
Especialmente desde que Blackstone era um reino afiliado de nível 4 e Chambord era apenas um reino de nível 6, e assim o rei de Blackstone tinha um status superior a Fei. Se Fei matar o rei de Blackstone, o Palácio dos Cavaleiros de Execução da Lei definitivamente iria atrás dele. Embora Fei não estivesse com medo deles, Chambord precisava de paz e tempo para crescer, então era mais esperto não procurar por problemas. Neste momento, Fei teve que deixar esse rei viver, havia muitas oportunidades para matar esse inimigo. Através do túnel subterrâneo escuro e longo, Fei logo retornou à fortaleza de Blackstone. A batalha foi praticamente decepcionante. 90% dos 4.000 soldados de elite do reino de Blackstone estavam mortos. O resto deles deixou cair as armas e se ajoelharam na praça, tremendo enquanto esperavam os comandos dos soldados de Chambord. Sim! Os relinchar de um cavalo, o rei de Blackstone que ainda estava na grama levantou a cabeça e olhou para cima. O guarda que o abandonou em perigo voltou. Sua Majestade, você está bem? O guarda tirou o elmo e mostrou o rosto jovem dele. Devido ao medo, seu cabelo preto estava molhado e bagunçado. Seu tom não soava como alguém que prometeu lealdade ao rei, mas ele parecia sério como se soubesse que ele não deveria ter abandonado o rei e escapar sozinho. Eu não vou morrer. O rei de Blackstone lentamente se sentou na grama. Embora ele não tenha morrido no momento, ele ainda estava assustado. Embora ele ainda estivesse rancor contra o jovem à sua frente, ele se controlou bem. Ele olhou para a direção em que Fei desapareceu e disse com uma inveja e um ódio injustificados: Rei de Chambord. Eu não morri essa vez. Hehehe, você vai se arrepender disso. Logo, como o rei de Blackstone, prometo que você verá seu castelo conquistado, e todos os seus subordinados serão assassinados na sua frente. Como o rei, eu juro que vou fazer você desejar que você já estivesse morto. Tão estranho. Por que o rei de Chambord foi embora? O jovem murmurou com curiosidade. Nada estranho. Embora esse idiota seja violento, ele não é estúpido. Ele sabia o que aconteceria se ele me matasse, o rei de um reino afiliado ao nível 6. Hehehehe. Embora ele não se atreva a me matar, eu o matarei um dia. O jovem de cabelos negros não concordou com a opinião do rei. Mas ele não disse nada mais. Ele exalou e disse: Ok, se você estiver bem, quando devemos agir de acordo com o plano? Vamos voltar ao castelo de Blackstone primeiro e preparem-se para a Operação Sol Ardente. Ok, mas Príncipe Eva, meus militares sofreram uma grande perda. Todos os cavaleiros que eu já tive foram perdidos na fortaleza de Blackstone. Se quisermos monitorar o rei de Chambord, talvez devêssemos dizer ao grande chefe que encontre outras pessoas. Depois de pensar no colapso da fortaleza de Blackstone e na varredura de seus 4.000 soldados de elite, o rei de Blackstone sentiu como se seu coração estivesse em sangramento. Isso não é o problema. O rei de Chambord e a força Chambord estão além da nossa estimativa original. Nós temos que contar tudo o que aconteceu aqui para o grande chefe. Como ele disse, o príncipe Eva, de cabelos negros, acenou com a mão e chamou uma águia branca alada que estava voando no céu. Ele falou com o pássaro em uma língua estranha e a águia logo voou para longe. O rei de Blackstone sentiu-se muito envergonhado, mas ainda estava com medo. O poder de Chambord estava muito além de sua estimativa, não só a força do rei Chambord era poderosa, mas os guerreiros sob o comando dele também eram poderosos. Tudo isso fez o rei de Blackstone sentir um medo sem precedentes. Enquanto ele se apoiava em uma grande pedra e queria se levantar, seu corpo de repente tremeu e ele sentiu uma fraqueza sem precedentes. O braço que ele usava para balançar a espada e matar seus inimigos não tinha nenhuma força. O seu nariz também estava frio, e quando ele tocou o nariz com as mãos, o sangue manchou sua mão. Merda! Eu devo ter me ferido de cair do cavalo. O rei de Blackstone não prestou muita atenção a isso. Ele passou por guerras, e era normal que ele se machucasse.
Ele se forçou a se levantar quando ele conseguiu um cavalo que pertenceu a um dos guardas que foi morto por uma flecha. Quando ele queria pular no cavalo, suas pernas de repente ficaram muito fracas também. Se ele não segurasse as rédeas, ele iria cair do cavalo novamente. Quando ele usou toda a sua energia de guerreiro e quase não subiu no dorso do cavalo, seu nariz começou a sangrar ainda mais. Por algum motivo, o rei de Blackstone desejava destruir e deixar em pedaços o príncipe Eva, que era o príncipe de um reino afiliado e estava ordenando. Naquele momento, ele até segurou o punho de sua espada. Quando ele tirou a espada e quis apunhalar o príncipe Eva, um pequeno pedaço de consciência que sobrou o impediu. Anterior próximo. Rei The King capítulo 174. Sua Majestade, alguém está atacando seu pássaro. A mente do rei de Blackstone estava cheia de perguntas. O que está acontecendo? Por que uma ideia tão sangrenta e viciosa apareceu na minha cabeça? Quase perdi o controle. Ele disse a si mesmo que este príncipe Eva, de cabelos negros, não era alguém que seu reino Blackstone poderia ofender enquanto tirava a mão do punho de sua espada. No entanto, sentiu que tirar a mão do punho era mais difícil do que desistir de seus 4.000 soldados de elite e toda a fortaleza Blackstone. O príncipe Eva, de cabelos negros, não sabia disso e montou seu cavalo na frente sem quaisquer preocupações. Ele não sentiu que um par de olhos vermelhos que procuravam sangue olhavam suas costas, e ele não sabia que sua vida já havia pisado na foice do ceifador cruel meia dúzia de vezes. Em silêncio, ambos cavalgaram para a capital do reino de Blackstone e Castelo de Blackstone. Eles tinham medo do rei de Chambord como dois cães. Um deles ainda estava tonto com a queda, e um deles nem se atreveu a olhar para trás enquanto fugia. O príncipe Eva não viu o que Fei fez quando estava em seu modo necromante depois de tudo. Ele sentiu que ele perdeu o rosto e não contaria o que aconteceu para ninguém, assim como o rei de Blackstone. Ao mesmo tempo, uma águia de asas brancas churiou quando voou para as nuvens e desapareceu no céu. Fortaleza Blackstone, calabouço da água. Os gritos jorraram para fora, e a curiosidade das pessoas que estavam dentro da masmorra tornou-se mais forte e forte. Inacreditável! Quem ousa fazer caos na fortaleza Blackstone? Um homem magro e alto que estava trancado em um muro de pedra úmido e frio por correntes pediu a seu amigo ao lado dele enquanto movia sua cintura. Na verdade, essa era a única parte do corpo que ele conseguiu mover levemente. Esse maldito guarda da prisão prendeu os membros deste homem com correntes de ferro farpadas com espinhos afiados. As feridas continuaram a cicatrizar e abrir-se devido ao movimento deste homem contra os espinhos afiados. O sangue vermelho gotejou no líquido negro repugnante que se encheu até os joelhos do homem, juntamente com o pus das feridas inflamadas. O que foi surpreendente foi que, embora este homem não tivesse nenhuma pele completa em seu corpo e uma tonelada de feridas, sua expressão ainda era leve como se ele não estivesse vivendo no inferno. Ele não parecia desesperado ou deprimido com apenas um sorriso no rosto. Talvez um time mercenário ou caravanas comerciais tenham sido alvo desses malditos vampiros de Blackstone. Talvez o rei de Blackstone tenha matado um grupo de pessoas apenas pelo dinheiro, como nas últimas vezes. Alguém ao lado desse homem respondeu: Você ainda espera que ocorra um milagre. Escute, não há mais ruído. A pobre presa, eles provavelmente foram todos comidos por esses demônios. Se você ainda pode pensar, pense no nosso destino. Esse bastardo rei de Blackstone realmente vai matar todos nós, escravos da mina de Chambord. Todos os escravos das minas de Chambord estavam concentrados neste calabouço aquático. O calabouço estava localizado numa caverna subterrânea ao lado de um penhasco. Era bastante semelhante à antiga masmorra da Água de Ferro na parte de trás de Chambord, mas a condição era quase 100 vezes pior. A água que estava sobre o joelho era na verdade todo um líquido viscoso fedorento, e cadáveres de pequenos animais como ratos ou insetos e membros humanos inchados flutuavam em cima dela. Alguns desses cadáveres estavam lá há tanto tempo, que eles tinham apodrecido e pelos verdes surgiram deles.
À medida que avançava para o outono, o clima estava ficando mais frio, e a água também estava ficando mais fria no calabouço. Muitos escravos que estavam fracos desde o início não poderiam sobreviver por um dia com fome e frio. Suas vidas eram tão baratas quanto a sujeira, mas muitos persistiram. Mesmo sob este ambiente extremo, a maioria dos escravos da mina de Chambord sobreviveram nesta condição implacável, obtendo ajuda uns dos outros. Foi um milagre. Isso ocorreu porque uma luz de esperança em seus corações os apoiava. Um santo rei apareceu em Chambord. Foi o que o velho Zolas lhes disse. Zolas também lhes disse que o santo rei de Chambord viria aqui com suas forças invencíveis e destruiria o reino de Blackstone e salvaria eles da tortura e da dor. Mesmo assim, foi apenas um belo sonho. No entanto, o sonho representou a esperança. Antes, eles moravam nos poços da mina como zumbis e já haviam desistido de resistir à dor e à tortura. A esperança era mesmo um luxo para eles. Portanto, mesmo que a chance de o santo rei de Chambord chegar aqui para salvá-los fosse escasso e soasse como uma ilusão, a esperança era melhor que nada. Mas, olhar isso a partir da perspectiva deles, esta esperança estava prestes a morrer. Talvez um santo rei de Chambord que tenha estabelecido uma lei semelhante a um santo e derrotado as forças conjuntas de 9 reinos, possa conquistar um dia o reino de Blackstone com seus soldados invencíveis. Mas agora, todos sentiram que não podiam ver aquele dia, depois de sentirem a determinação do espírito assassino do rei de Blackstone. Eles sabiam que o rei de Blackstone queria matá-los antes de qualquer coisa ruim acontecer. As pessoas no calabouço da água caíram em um momento de silêncio quando sentiram que estavam tão perto de agarrar a esperança. Não, algo está errado. O homem magro e alto de repente sentiu algo. Ele franziu a testa enquanto ouvia com atenção. Uma luz apareceu em seus olhos quando ele perguntou ao seu amigo ao lado dele com entusiasmo. É tão silencioso lá fora. Aqueles carcereiros que xingam e gritam quando o vento sopra não está dizendo nada. Ed, você. O que você quer dizer? Esse homem começou a tremer. Ele já entendeu o que o homem magro e alto estava tentando dizer, mas não podia acreditar. Ele estava perguntando, mas parecia que ele estava confirmando isso. Talvez. O velho Zolas estava realmente certo. O homem magro e alto, chamado Ed, semicerrou os olhos quando ele falou alto. Você está dizendo? Não, não, não. Como é possível isso? Como isso é possível? Mais pessoas se juntaram na conversa. Um homem cuja altura parecia grande disse. Ele era uma vez duro e grande como um urso, mas as duras condições nos poços das minas o tornavam tão magro que sua pele estava literalmente cobrindo seus ossos. No entanto, ele estava na melhor condição entre as 4 ou 15 pessoas aqui. Quando ele ouviu as palavras de Ed, ficou muito excitado também. Ele disse em um tom como se ele não pudesse acreditar no que Ed estava dizendo, mas todos podiam dizer que desejavam que o que Ed disse fosse verdade. Neste momento, todo sobrevivente no calabouço da água ficou entusiasmado. Sim, e se for verdade? E se a profecia do velho Zolas se tornar realidade? Todos olharam para a entrada da masmorra e não podiam esperar pelo que aconteceria. Todos ficaram surpresos com a esperança. Neste momento, uma série de passos rápidos de pés soava no corredor. Foi o momento da verdade. Naquele momento, o coração de todos estava correndo. Todos tinham medo de que os soldados de Blackstone com suas facas assassinas aparecessem atrás do portão e não o seu santo rei de Chambord. Mesmo o homem magro e alto, Ed, que usava sua positividade e espírito para motivar as pessoas desesperadas no calabouço, sentiu que seus lábios estavam secos. Para ser honesto, ele estava com medo da morte, e ele não queria ver estes seus irmãos morrerem nesta masmorra de água subterrânea, escura e sem sol. Criac! O porta de ferro enferrujado foi aberto. Então a luz do sol brilhou no calabouço.
Os pobres escravos no calabouço da água não estavam acostumados com a luz branca penetrante, todos cobriram os olhos com as mãos. Na luz brilhante, eles só podiam ver a figura negra de um jovem de armadura. Não conseguiram ver o rosto dele. Usa armadura. Poderia ser um soldado de Blackstone. Ah, vamos morrer. Onde está nosso santo rei? Por que ele não está aqui para nos salvar? Muitos escravos de Chambord entraram em colapso quando viram isso. Alguns deles seguravam seus punhos com raiva e estavam prontos para lutar contra a morte. Mas neste momento, todos ouviram uma voz muito familiar. Sua Majestade, este é o calabouço da água, e eles estão todos lá dentro. Mas não entre, está cheio de água de esgoto e fede. Essa voz é a voz do velho Zolas. Os escravos no calabouço da água ficaram atordoados. Como isso é possível? O Zolas não tinha sido atingido pelos soldados Blackstone e foi jogado no poço de cadáver nas montanhas de trás. Todos pensaram. Há 4 dias, Zolas foi punido por incitar os escravos em público, um de seus olhos foi arrancado e sua língua foi cortada. Depois, os 4 membros dele ficaram aleijados e ele foi jogado fora. Todos os escravos de Chambord viram essa cena, e ficaram chocados em ouvir a voz normal e ilesa de Zolas. Além disso, o que ele disse? Majestade. Quem mais seria chamado por Zolas dessa maneira? Quase todos pensavam em uma pessoa. Todos conheciam a personalidade do velho Zolas. Ele era teimoso como uma pedra. Exceto para o rei de Chambord, ele não chamaria nenhum outro rei de Sua Majestade. O rei de Blackstone valorizou as habilidades administrativas e executivas do velho Zolas e ofereceu-se para atribuir-lhe uma nobreza em Blackstone se ele o chamasse de Sua Majestade, mas o velho Zolas recusou instantaneamente. Meus cidadãos foram presos aqui por 4 dias, por que não posso entrar por um momento? Uma voz nítida e inegável chegou aos ouvidos de todos. Parecia muito majestoso. A figura que estava coberta pela luz do sol de repente brilhou novamente, e uma luz dourada saiu dele. Com uma sensação quente e majestosa, essa luz dourada iluminou todos os cantos deste calabouço. Como se essa luz tivesse calor, fez com que todos sentissem uma energia quente sem precedentes que fluía em seus corpos. As feridas e as cicatrizes que os torturaram nesta condição lentamente curaram sob o envolvimento da luz milagrosamente. Um rosto jovem, porém, valente, apareceu aos olhos de todos. Esse rosto também foi gravado na alma de todos. Eles não poderiam esquecer esse rosto pelo resto de suas vidas. Guerreiros de Chambord, Alexander está aqui muito tarde. Eu sei o que vocês sofreram, e peço desculpas a cada um de vocês como seu rei. Desculpe, Alexander não manteve a honra da família real de Chambord e não protegeu seus cidadãos. Fei disse enquanto entrava na água negra e fedorenta, a luz dourada que saia dele ficava cada vez mais forte. A habilidade de Paladino Prayer Oração. Depois de iniciar essa habilidade, ele curaria os aliados e os ajudaria a se recuperar. Também curaria as feridas em seus corpos até certo ponto. Ao mesmo tempo, ele entrou na multidão com uma espada longa e preta. O corpo da espada vibrou e se precipitou através da multidão quando quebrou todas as correntes em seus corpos. A técnica da espada do rei era divina. Embora essas correntes de ferro estivessem bem envolvidas em torno dos corpos dos escravos, a espada não machucou ninguém. Todos os escravos da mina ficaram atordoados quando ficaram ali e testemunharam todo o processo. Depois de sentir o calor em seus corpos e sentirem a coceira e entorpecimento de suas feridas sendo curadas, depois de sentir as correntes sobre eles sendo quebradas, depois de testemunhar tudo o que estava acontecendo de acordo com os sonhos deles de quando estavam com famintos e fracos, eles esqueceram de pensar, esqueceram de falar, esqueceram de se mover e até mesmo esqueceram de si mesmos. Isto é real. Realmente real. Todos estavam se perguntando. Alguns deles se beliscaram levemente para garantir que eles não estivessem em outro sonho.
Depois de meio minuto, quando os outros guerreiros de Chambord, incluindo Lampard e Drogba que acompanhavam Fei, estavam prestes a pisar no calabouço da água, de repente ouviram uma voz alta. Salve o rei! Salve sua majestade! Viva o santo rei de Chambord! O volume desses gritos foi tão alto que quase rasgou o telhado da masmorra. Os gritos tinham a alegria e a excitação do sangue, e também teve a sensação de ser injustiçado. Naquele momento, todos, incluindo Lampard, foram tocados. Eles quase sentiram como se estivessem vendo a cena chocante e orgulhosa, de 4 meses atrás, quando os inimigos blindados negros atacaram e sitiaram o castelo de Chambord e o rei cortou o guerreiro de 3 estrelas inimigo e salvou Chambord. Todos os que o rodeavam também haviam gritado Salve o rei! Os esgotados, feridos e famintos escravos da mina de Chambord no calabouço de água estavam com um humor excitado. Logo, eles foram todos transferidos para um quadrado relativamente seco e mais confortável com pilares de pedra ao lado. A força expedicionária de Chambord já havia destruído o pilar de pedra sangrenta, e eles montaram tendas temporárias, acenderam fogueiras, montaram potes grandes de comidas e começaram a cozinhar alimentos quentes. Ah, é você! Velho Tom, Deus, você ainda está vivo! Ó Deus da guerra, isso é real! Pai, depois que você desapareceu, minha mãe e eu pensamos que você já estava morto. Você ainda está vivo! Agradeça ao Deus da guerra, agradeça a sua majestade! Kunta, a tia Nina chora todos os dias porque ela sente muita falta de você, seus olhos estão quase cegos por causa disso. Você deve voltar em breve. Irmão, você ainda me reconhece. Eu sou Kyle, Kyle de cabeça cheia. Eu finalmente encontrei você. Você sabia? Depois de você ter desaparecido, o pai e a mãe estavam excessivamente tristes e todos tinham passado. Centenas desses tipos de conversas ocorreram na praça. Nos últimos 2 anos, muitos cidadãos de Chambord haviam desaparecido, e isso sozinho havia destruído muitas famílias. As pessoas que ainda estavam vivas sofreram a dor e as consequências. No entanto, eles não esperavam encontrar amigos e familiares perdidos entre os escravos lá. Poderia ter sido o decreto de Deus. Claro, mais de 200 escravos da mina tiveram malária devido à sua condição corporal fraca e morreram no calabouço da água antes que Fei chegasse. Todos reuniram os cadáveres dos escravos da mina de Chambord, que morreram na fortaleza Blackstone e colocaram todos no poço do cadáver, nas montanhas de trás. As chamas ardentes que estavam atirando no céu eram como o ódio dos escravos da mina de Chambord. Estas chamas logo envolveram o cadáver ferido e torturado e proporcionaram às almas calor e alívio para quem estava longe de suas casas. Depois que mais de milhares de cadáveres foram queimados até virarem cinzas, eles foram colocados em mais de uma dúzia de grandes cofres. Como o rei de Chambord, Fei prometeu a todos que essas cinzas seriam levadas de volta a Chambord e levadas até o pico da montanha leste e enterradas nos túmulos dos heróis. Como o rei de Chambord, prometo a todos vocês que nenhum chambodiano se tornará um escravo novamente a partir de hoje em diante. Qualquer criminoso que se atreva a prejudicar um chambodiano receberá o castigo de mim, o rei de Chambord, bem como do Deus da guerra. Não importa qual identidade ou status este criminoso tenha. Em frente às chamas que podiam engolir o céu, Fei jurou e prometeu aos seus leais seguidores. Os 400 soldados capturados de Blackstone foram trazidos para a Praça do Pilar de Pedra. Eles foram formados em uma linha, e os escravos da mina de Chambord tiveram a chance de apontar aqueles que os mataram e torturaram. Esses soldados seriam executados no local, e o resto deles tirou suas armaduras e foram expulsos da fortaleza Blackstone. A situação finalmente se acalmou um pouco. Os principais líderes como Fei e Lampard tiveram uma reunião sob o céu e discutiram os métodos e formas de cuidar dos cidadãos que acabavam de resgatar. A força expedicionária teve que se apressar e chegar a São Petersburgo a tempo para que pudessem participar do exercício militar do Zenit de que todos os reinos afiliados do Zenit tiveram que fazer parte. Ainda havia um longo caminho a percorrer, e eles não podiam se atrasar. Realmente,
eu preciso desses 700 escravos de minas antigos que estavam exaustos devido ao trabalho a longo prazo e à falta de comida junto com eles. Essas pessoas precisavam de cuidados delicados e um longo período de descanso. Depois de um tempo de conversa, a decisão final foi que o segundo guerreiro mais poderoso, Lampard, que estava atrás de Fei, traria Drogba e Pierce junto com 25 e 50 executores da lei da cidade para proteger e ajudar a levar esses cidadãos pobres e feridos para Chambord. Depois de apresentá-los para o novo chefe de Estado Bas, Lampard lideraria os soldados e correria de volta para tentar alcançar Fei. De acordo com este plano, Fei e Lampard voltariam a reunir forças antes de chegarem à capital sagrada. Depois que a decisão foi tomada, a força expedicionária de Chambord decidiu descansar na fortaleza de Blackstone por uma noite e deixar os pobres cidadãos feridos terem uma boa noite de descanso. Depois de recuperarem a força um pouco mais, Lampard os levaria de volta com os homens previamente decididos. Fei voltou para o modo druida e convocou 4 lobos brancos e 3 corvos enormes. Ele espalhou-os pela fortaleza Blackstone para guardar e patrulhar a fortaleza. Isso permitiu que seus soldados pudessem descansar tranquilamente. Sua Majestade, algo está atacando seu pássaro. Drogba de repente gritou com sua voz alta. Fei não sabia o que dizer. Os corvos agora eram chamados de pássaros, na boca de Drogba. Fei levantou os olhos e viu uma enorme águia de asas brancas que saiu do nada e estava perseguindo e atacando os corvos que ele convocou. Esta águia parecia muito viciosa e agressiva. Abate-a para mim! Fei comandou. Seu guarda-costas pessoal, Fernando Torres, puxou seu arco enquanto colocava uma flecha nítida nele. A flecha disparou e perfurou com precisão a enorme cabeça da águia. A águia enorme gritou quando caiu no céu enquanto lutava e balançava suas asas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 175. 2 equipamentos nível 7. Postado por Bankai, 320 visualizações, lançado em agosto 30, 2021. Sua Majestade, esta é uma águia gigante que é usada para escutar e para comunicação de longa distância, chamada Águia do Vento Falante, Wind Speaker Eagle. É muito inteligente, e muitos dos reinos subsidiários do Império as criam para suas forças armadas. No entanto, esta besta tem uma natureza menos do que boa, ou seja, agressiva e brutal. Então, é por isso que atacou o pássaro gigante de Sua Majestade. Depois de ver o cadáver da águia gigante de asas brancas, o velho Zolas chegou rapidamente a uma conclusão. O pássaro gigante da Sua Majestade. Fei mais uma vez começou a transpirar por causa das palavras pássaro gigante. Era muito fácil para as pessoas pensarem em uma parte do corpo inapropriada depois de ouvir essas duas palavras. Pássaro gigante pode se referir a pênis gigante na China. Mas, novamente, Zolas foi capturado em uma idade jovem e trazido para o reino de Blackstone para ser um mineiro, e ele sofreu dúzias de anos de uma vida escrava nas minas e sobreviveu até hoje. Isso foi completamente um milagre, mas também foi essa experiência que lhe deu o conhecimento e a forte vontade que as pessoas normais não tinham. Ele era como uma enciclopédia ambulante que estava coberta de marcas de lâmina e encharcada de sangue nas montanhas ardentes, então suas palavras eram muito confiáveis. Um pássaro gigante usado para a comunicação. Fei coçou o queixo, e ele logo encontrou uma razão muito boa. Este bastardo foi provavelmente treinado pelo rei de Blackstone. Caso contrário, por que isso seria agressivo? Haha, ó bem, parece bastante gostoso, vamos assar primeiro. Logo, essa feroz águia do vento falante teve suas penas impiedosamente puxadas e colocada em um cavalete. Ela foi assada até ficar com uma cor amarela dourada, e o cheiro tentador flutuou e permeou o ar. O cavaleiro do zodíaco, Oleg e outros começaram a babar, aproximando-se do cavalete com grandes olhos aguados. Em menos de 10 minutos, havia uma fina pilha de ossos deixados no chão. Logo, a noite escura finalmente envolveu a fortaleza Blackstone pós-batalha.
Talvez fosse por causa do banho de sangue que acabará de ocorrer durante o dia, o luar parecia carregar um pouco de vermelhidão leve. No campo do pilar de pedra foram erguidas muitas tendas grandes e pequenas. Alguns até limparam as pequenas fortalezas danificadas e acenderam uma fogueira quente. Em cima do feno do pavimento, os mineiros de Chambord entraram em um doce sonho com um sorriso doce pela primeira vez. Todos tiveram um sono incrivelmente bom. Fei deu o exemplo. Ele entregou à barraca do rei alguns mineiros gravemente feridos e colocou-os sob cuidados pesados. Este foi, naturalmente, um meio de ganhar seus corações, e neste momento desempenhou um papel vital e mais uma vez ganhou a gratidão e o respeito de seus cidadãos. À noite, Fei sentou-se com as pernas cruzadas no topo da torre mais alta da fortaleza de Blackstone, com vista para 4 lados. A luz da lua fria polvilhou sobre seu corpo como se o transformasse em um deus prateado. Depois de observar todos os arredores, Fei sentou-se silenciosamente por algum tempo, recordando as memórias da batalha de hoje. Então, ele mudou para modo assassino, e criou algumas armadilhas mágicas em torno de seu acampamento. Ele usou poderes do assassino para começar a abrir mais alguns canais de conexão de energia e modificar os pergaminhos de energia. Até agora, além dos punhos da velocidade relâmpago, onda de choque empilhadora de cadáveres e outros pergaminhos de habilidades que foram copiados do anime Cavaleiros do Zodíaco, Fei também foi pioneiro em explorar alguns novos canais de conexão de energia que possuíam um poder diferente. Agora, ele estava apenas treinando essas habilidades para fazer alguns pequenos ajustes. O tempo passou rapidamente, e os sons de rugidos de bestas mágicas foram constantemente ouvidos a partir das montanhas vizinhas. À meia-noite, Fei abriu os olhos. Ele finalmente completou 2 revisões e aperfeiçoamento de pergaminhos de energia de 3 estrelas. Calculando o tempo, ele pode entrar no Diablo World novamente para matar monstros e subir de nível. Bus. O portal azul celeste apareceu ao seu lado, e Fei entrou no Diablo World. Desta vez, ele escolheu o modo bárbaro. O personagem bárbaro era a conta principal de Fei, e sempre foi o personagem com um nível mais alto. No momento, o personagem bárbaro atingiu o nível 36 e, depois desses dias de aprimoramento hardcore, havia apenas uma das 6 missões deixadas no segundo mapa, Lut Golem, e essa era para ir ao último túmulo de Talrachas e matar o Senhor da Dor, Duriel. No acampamento dos trapaceiros, Fei primeiro encontrou a tia Cara, que acabava de voltar do mundo real para o mundo diablo, e continuou aprendendo algumas técnicas de fazer pergaminhos e remédios. Então, ele convocou a beldade mercenária Helena que estava na cidade de Chambord e perguntou sobre a cidade. Ouvindo que tudo funcionava sem problemas sob o comando do ministro base e do oficial militar, Brook, Fei estava tranquilo. Os dois chegaram ao deserto pelo Lut Golem, e passaram pela matriz de teletransporte e entraram no último túmulo de Talracha que ainda não foi explorado. Depois de matar inúmeros demônios e monstros, eles finalmente chegaram a um gigante altar redondo. O altar estava completamente esculpido com inscrições misteriosas e místicas de runas. Essas runas eram antigas e inconstantes, com a amplitude da antiguidade. Todas as inscrições brilhavam com um brilho carmesim, iam e vinham. Havia rugidos e assobios de demônios saindo das profundezas do altar de vez em quando, como se estivesse prendendo algum tipo de poder aterrorizante. A energia aterrorizante surgiu como um oceano furioso, enchendo toda a sala do túmulo. Fei caminhou suavemente para o altar e, no céu, de pedra azul no topo deste altíssimo altar de 20 metros, havia um orifício de tamanho de pulso. Fei pegou o bastão Odrais que ele finalmente forjou depois de completar as 5 missões anteriores e colocou-o dentro do buraco. Rumble. O túmulo inteiro começou a tremer violentamente, com as grandes pedras tremendo, sujeira e pequenas pedras começaram a cair como se toda a caverna estivesse prestes a entrar em colapso. Surgiram sons altos e ruidosos do antigo muro de pedra em frente ao altar, como se um monstro aterrorizante estivesse batendo a parede. Logo, a parede de pedra quebrou, e um orifício de 2 metros de profundidade apareceu. Fei tinha visto todo o processo em sua vida anterior muitas vezes,
Então ele não podia estar mais familiarizado com isso, e ele até mesmo sorriu para a bela mercenária que parecia um pouco nervosa. Agora, o que ele iria fazer era entrar na dimensão por trás desse buraco negro e matar o último boss lá, um chefe gigante chamado Senhor da Dor, Duriel. Depois de completar a missão final em Lut Golem, ele poderá entrar no mapa de dificuldade de nível 3, Kurasdok. Com base na memória de Fei de sua vida anterior, Duriel era muito difícil de lidar, e ele foi apelidado de Assassino de Nol. Seus ataques físicos eram muito fortes, e ele também teve habilidades de tipo gelo ou congelamento. Se um jogador não estivesse atento e fosse congelado ou atordoado, ele ou ela não teria escolha senão ver um inseto gigante gordo perfurar você até a morte com seus membros afiados. Eles nem sequer tinham a chance de contra-atacar e então eles teriam que esperar para serem revividos. Mas Fei já estava bem preparado. Antes de chegar, ele já havia preparado uma armadura de chapa que tinha alta defesa contra ataques físicos, e também muitos equipamentos mágicos que reduziam os efeitos de controle da multidão e aumentavam a destreza para ele e Helena. Fei fechou os olhos e lembrou-se de tudo o que ele tinha que aguentar, então ele acenou com a cabeça para Helena e disse: "Tenha cuidado", e então pisou no buraco negro. A paisagem em frente aos olhos mudou. A escuridão e os rugidos furiosos vieram direto para Fei. A primeira coisa que Fei fez depois de entrar nesta dimensão não foi encontrar o Senhor da Dor e começar a atacar, mas consumir um pergaminho de teletransporte de cidade e abrir um portal que ia para Lut Golem. Embora ele não saiba se ele poderia ser revivido se ele morresse, isso pelo menos deixa uma oportunidade para Helena correr. Uma figura apareceu ao lado de Fei. Helena também entrou nesta dimensão. Roara! Homem ridículo e estúpido, você está procurando Baal. Com uma onda fumegante de odor mal cheiroso se movendo em direção a Fei, uma voz alta soou. Virando-se, Fei viu um monstro gigante semelhante a um inseto que tinha mais de 20 metros de altura aparecendo na sua frente. Seus membros da frente poderiam até se igualar com a altura de Fei. Esta coisa era inteiramente vermelho-marrom, coberta com suco pegajoso e repugnante. Havia 4 esporas branco-neve em cima de sua cabeça, e a aparência gorda e bochechuda lembrava a Fei das raças gigantes do filme Starship Troopers. Embora gigantesco, parecia um pouco engraçado. Não sei porquê, nesse momento, o leve sentimento de nervosismo de antes desapareceu imediatamente sem deixar rastro. Ele assobiou, sorriu e respondeu: "Não, estou procurando por você, seu idiota." Instantaneamente, o Senhor da Dor, que se sentiu insultado, começou a rugir e a atacar. No entanto, hoje ele não parecia estar muito afortunado porque, durante apenas 10 minutos, esse inseto gordo parecido com uma pequena montanha uivava dolorosamente com fluidos corporais pegajosos e repugnantes jorrando para fora quando caiu no chão. Então, com uma série de sons leves, muitos equipamentos apareceram no chão. Morto tão cedo. A fácil derrota de Duriel foi um pouco inacreditável para Fei. Esse desempenho não deve pertencer ao último chefe de um mapa. Nem sequer passou uma rodada e já entrou em colapso. Como pode ser tão frágil? Pode ser por causa desta espada. Fei olhou para a espada negra gigante, e pareceu haver uma pequena iluminação em mente. Por causa da sua memória do videogame de sua vida passada, Fei já sabia que o Senhor da Dor tinha forte resistência contra o trovão, o fogo, o gelo e veneno, as 4 magias elementares. Se alguém quisesse vencê-lo, ele deveria assumir a abordagem física. Então, ao escolher uma arma, Fei pegou uma espada gigante preta de 2 metros de altura que o ferreiro Shazi criou com os restos do demônio. No entanto, uma vez que essa espada foi trazida para o mundo diablo, perdeu todas as suas propriedades mágicas. Para ser preciso, este equipamento só poderia ser agrupado na categoria de armas de nível 3 itens superiores, mas, se apenas avaliando o dano físico e as propriedades de corte, era ainda melhor do que a categoria de nível 4 itens mágicos. Considerando a forte resistência de Duriel à magia, Fei decidiu levar a espada de restos do demônio para a batalha, e o efeito foi surpreendentemente bom. Embora ao lidar com monstros e demônios normais,
As armas de restos do demônio não eram muito excepcionalmente eficazes, além de quão afiadas eram, parecia que era extremamente eficaz contra os chefes. Isso significa que, quando confrontados com esses tipos de chefes, mais tarde, todas as armas feitas com esse tipo de material serão capazes de matá-los fácil como cortar vegetais. Fei fantasiou por algum tempo, e então ele começou a coletar o equipamento que caiu no chão. Logo, ele ficou atônito. Devido à surpresa. Eu estou alucinando. Na verdade, há 2 itens de conjunto nível 7. Fei quase não pode acreditar no que estava vendo. 2 equipamentos de brilho verdes em forma de espada estavam deitados ao lado do corpo de Duriel, exalando tentação sem fim. Embora o conhecimento do jogo da vida passada de Fei recordasse sinceramente Fei uma e outra vez que era possível obter itens deste nível em Loot Golem e na dificuldade normal, mas ele conseguiu 2. Depois de uma ligeira hesitação, Fei finalmente acreditou em seus olhos e, em seguida, como um cão louco pulando em direção à sua comida. Ele abraçou as 2 espadas verdes, e começou a observá-las cuidadosamente e avidamente. Anterior próximo. Comentários.